Tarde Band News está de volta. Rapidamente, deixa eu só dar as boas-vindas à Andressa Guaraná, que vai seguir com a gente nessa cobertura. Andressa, boa tarde. Boa tarde, Bel. Boa tarde a todos. Vamos seguir juntos aí nessa hora do Tarde Band. Vamos lá. Antes do intervalo, a gente já estava colocando aqui imagens ao vivo da chegada do avião com o corpo da Rainha Elizabeth na base aérea de Northolt, que fica no oeste de Londres. Esse avião acaba de pousar por lá. Ainda não houve o desembarque dos ocupantes dessa aeronave, mas a gente já consegue ver ali toda a tradição britânica, de certa forma, posicionada pela imagem dos guardas, das forças de segurança, em uma primeira homenagem em solo londrino, que será feita com o corpo presente da Rainha Elizabeth II. Já vamos acionar o nosso Philip Keeling, que vai conversar com a gente ao vivo, direto de Londres, detalhar um pouquinho como que vai ser daqui para frente. São 4 dias, né, que teremos pela frente dessa cobertura especial de homenagens à Rainha Elizabeth, com o corpo sendo velado a partir dessa quarta-feira, durante 4 dias seguidos, é o que eu quero dizer por aqui. Mas deixa eu acionar quem está com a gente aqui na companhia dessa cobertura no Tarde Band News. Temos o Eduardo Castro, agora sim, ele está entre nós. Diga lá, Edu, boa tarde. Oi, Isabel, boa tarde para você, para a Andressa e para quem nos acompanha pelo Band News TV. Como você disse, imagens de Northolt, que é uma base aérea da Força Aérea Inglesa. Já foi o aeroporto mais movimentado da Europa durante um tempo, quando da construção de Heathrow, que é o maior aeroporto de Londres. Esse avião, um Boeing C-17 Globemaster, a gente viu imagens dele, da Força Aérea Americana, retirando os americanos, os afegãos, o ano passado de Cabul. Aquela imagem das pessoas subindo na asa, tentando entrar no avião, foi num avião desse tipo. Só que esse é da Força Aérea Inglesa. Como você disse, na pista há um batalhão de recepção, é o Queen's Colour Squadron, que é um regimento da Real Força Aérea Inglesa. São 96 soldados que estão ali. E este aeroporto, esta é uma base aérea também, que justamente cedia o esquadrão de número 32, que é o Royal Squadron. Estava lendo agora de manhã nos jornais ingleses que a gente perguntando por que não estão usando o Airbus 330 Voyager, todo pintado com as cores do Reino Unido, um avião que foi entregue em 2016 e também serve à primeira-ministra e a outros membros da realeza e do alto escalão do governo. Não houve explicação muito detalhada por parte da Força Aérea Britânica, que foi optado por esse navio. Ele carrega até navio, é um avião grande. Aliás, é muito interessante essa história dos aviões da Força Aérea Britânica, que lá também teve discussão, compra, não compra, gasta, não gasta, e a conclusão que eles chegaram em 2016 é que era mais barato comprar um avião grande para carregar as autoridades do que pagar bilhetes aéreos sempre que necessário. Boris Johnson, em 2020, não gostou que a segurança tinha determinado que o avião deveria ser discreto. Muito bem, ele foi lá e mandou pintar, não nesse avião, repetindo, aí no instante em que a gente vê a princesa Anne, que é a única filha mulher da Rainha Elizabeth, que estava no avião e veio desde Balmoral, na Escócia, desde sábado, acompanhando a viagem do corpo da mãe. Mas eu dizia que essa discussão aconteceu na Inglaterra, quando da decisão de comprar um Airbus 330 Voyager. Ele tem nome, chama Vespina. E esse avião tem aí 50, 60 cadeiras de classe executiva, tem instalação para conferência. Ele é exatamente igual ao antigo sucatão da Presidência da República do Brasil. É um avião que foi adaptado, um reabastecedor que foi adaptado para receber comitivas de alto nível. Mas o Boris Johnson não gostou muito
porque ele era muito discreto e mandou pintar no rabo do avião, na cauda do avião, uma bandeira, a Union Jack, a bandeira do Reino Unido. Este outro avião é mais discreto, como também é a primeira ministra que a gente vê na linha de trás dessas autoridades que estão recebendo o corpo da Rainha Elizabeth. Ela está ali com um chapéu preto, ao lado do ministro da Defesa. Esse que passou agora com bastão branco na mão, a gente vê que ao final da primeira fila é um duque que trabalha, ele é da região lá de Edimburgo, de onde saiu na Escócia o corpo da rainha, e ele também trabalha no palácio a convite da própria rainha. Esse bastão branco que ele carrega lá no fundo, a gente vê na imagem, é um sinal de dignidade nobre. O esperado pelas autoridades para os próximos dias é de um número grande de pessoas, a começar de hoje, por esse trajeto que vai ter 25 quilômetros até o Palácio de Buckingham. A expectativa é de que até domingo, até segunda-feira pela manhã, 6h30 da manhã, 750 mil pessoas se desloquem pelas ruas de Londres para se despedir da Rainha Elizabeth II. O corpo, nesse instante, vai se deslocar carro fechado por cerca de 25 quilômetros. E vai chegar em cerca de 45 minutos, 1 hora, ao portão principal do Palácio de Buckingham. Aquele portão está cheio de flores em memória da Rainha Isabel. Andressa. Estamos acompanhando justamente agora a saída do corpo aí da aeronave e a gente vai chamar também para participar com a gente dessa cobertura de mais essa homenagem à Rainha Elizabeth II, o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Professor, bem-vindo ao Tarde Band News. Boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde, Isabel, boa tarde, Andressa. E boa tarde ao Eduardo, que também já está junto com a gente. Boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde, professor. A gente acompanha mais essa homenagem, né? São várias homenagens desde o dia em que foi anunciada a morte da Rainha Elizabeth. E a expectativa, como dizia aqui o Eduardo, é que milhares de pessoas prestem essas últimas homenagens. Já tem gente, inclusive, lá na porta de onde vai acontecer o funeral, só na segunda-feira, mas já tem gente esperando, porque isso mostra exatamente o carisma e o respeito que a rainha tinha de todo o povo britânico, né? Com toda certeza, né? De alguma forma, Andressa, ela tinha essa feição de unanimidade. Nós nunca podemos perder essa noção, né? E era uma unanimidade que aparece em atitudes como essa que você descreve, em que nós estamos há 5 dias ainda, né? Nós estamos hoje na terça-feira, o enterro será só na segunda e já há pessoas aguardando para não perder o seu lugar na fila. Claro, isso tem um significado, isso tem uma função, né? E de alguma forma representa bem o espírito com que o povo inglês ainda tem com a monarquia, não só com a rainha, mas com a monarquia também. Professor, ajuda a gente a mensurar qual vai ser daqui para frente, né, o tamanho dessas homenagens à rainha mais carismática, talvez, que o mundo já viu, né, que conquistou fronteiras muito além das fronteiras britânicas. Daqui para frente, como vão ser essas despedidas? Como é que se dá a participação, por exemplo, de outros países em relação às homenagens que vão ser feitas agora em solo londrino? Ajuda a gente a ditar aqui quais vão ser os próximos passos, já que o protocolo é bastante longo, né? São 10 dias, né, professor, ao todo de homenagens à Rainha Elizabeth. Olha, Isabel, começa na disputa entre os militares, ciosíssimos, né, sobre quem é que cumprirá qual função.
né? Observe, né, que esse batalhão de recepção, né, foi escolhido a dedo, né, e ele tem uma responsabilidade histórica em relação a isso, né? Cada uma das forças vai escolher, de algum modo, um momento desse cerimonial para estar presente, né? Quando eu digo são os diferentes batalhões da Força Aérea, da Royal Air Force, né? Porque os diferentes regimentos do Exército Britânico ocuparão, cada um deles, um espaço nesse processo, né? Por que tudo isso, né? De alguma forma, é uma simbologia muito grande de o quanto a rainha tinha uma correlação com os seus militares, né? com a proteção do Estado. Observe que os príncipes, cada um deles à sua forma e ao seu modo, cumpriram serviços militares e o próprio rei serviu longamente na Marinha, e isso tem um sentido para os britânicos. Há um detalhe a mais nesse processo, né? Tudo isso tem a função de garantir, de manter a legitimidade da coroa, a legitimidade da monarquia. Este fato nós nunca podemos deixar de longe. Tudo isso tem um sentido, toda essa função, essa comunicação de esplendor, porque é disto que se trata, tem um sentido de respeito e de legitimidade em relação à monarquia. A gente está vendo aí as imagens, então, do carro funerário que deve levar o caixão da Rainha Elizabeth até o Palácio de Buckingham. E agora a gente traz também para essa extensa cobertura dessas homenagens o nosso repórter Felipe Killing, que está em frente à Abadia de Westminster, onde vai acontecer o funeral da rainha. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Andressa, Isabel, professor Trevisan e a todos que nos acompanham. O caixão chegou agora há pouco aqui em Londres e segue até o Palácio de Buckingham. E lá será recebido pelo rei Charles III e também a rainha consorte, a Camila, que estavam na Irlanda do Norte, participaram de uma missa na Catedral de Santa Ana, se reuniram também com líderes políticos, mas já estão aqui na capital. O caixão passará a noite na residência oficial para que funcionários possam se despedir e amanhã tem a procissão, que começará às 2h22 da tarde, horário aqui do Reino Unido. Vai passar, inclusive, por este ponto aqui onde eu estou e aí vai até o Palácio de Westminster, que fica a aproximadamente uns 300 metros daqui. E ficará lá, aberto ao público, a partir do final da tarde de amanhã, horário aqui do Reino Unido, até às 6h30 da manhã de segunda-feira, que é o dia do funeral. Desde ontem já há pessoas na fila esperando para ver o caixão de perto. Vale destacar que antes do portão do Palácio de Westminster ser aberto ao público, haverá uma missa liderada pelo arcebispo da Cantuária, que é o clérigo mais graduado da Igreja da Inglaterra, com a presença de familiares da Rainha Elizabeth. E aí, durante esses dias, de quarta-feira, final de tarde, até a segunda-feira de manhã, a expectativa é que 1 milhão de pessoas vejam de perto o caixão da Rainha Elizabeth, que ficará fechado. Não será permitido tirar fotos ou levar camisetas e bandeiras com mensagens políticas. Na segunda-feira, aqui atrás de mim, acontece o funeral, aí fechado para o público, cerca de 2.000 convidados, mas com uma transmissão ao vivo para todo o planeta. E entre esses convidados, 500 chefes de Estado ou de governo, a família real de Mônaco, da Espanha, da Bélgica, imperador do Japão, presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, presidente dos Estados Unidos. Num grande esforço logístico e de segurança, cerca de 10.000 homens estarão envolvidos nessa segurança, um esquema muito complexo. Inclusive, a coroa britânica pediu para que esses chefes de governo e de Estado não utilizem carros particulares, para que eles vão até um ponto de encontro aqui na cidade, aí ônibus vão trazer esse pessoal para cá. Vão ser vários ônibus, mas é claro que torna o esquema de segurança ainda mais sensível, porque imagina só quantos líderes mundiais vão estar num veículo passando pelas ruas aqui da capital. Bom, a gente vê uma movimentação de pessoas por aqui, né? O pessoal
passa nessa direção e vai aqui à minha direita até o Palácio de Buckingham. Ainda bastante gente depositando flores e enfrentando essa garoa fina, um friozinho por aqui nesta terça-feira. Tempo bem cinzento, bem nublado em Londres. Dá para a gente perceber as gotinhas de chuva ali no farol do carro, o que leva o corpo da rainha Elizabeth II. Nosso repórter Felipe Killing detalhando um pouquinho como que vão ser os próximos dias. 18 graus, inclusive, na capital Londres neste momento. Aquele clima bem típico. Quando a gente pensa em Londres, a gente pensa nesse cenário aí que o Felipe Killing está trazendo para a gente. Mas quero chamar a atenção, o professor Leonardo Trevisan continua aqui com a gente também, que no dia que a rainha Elizabeth II morreu, tivemos até um arco-íris, né? Que foi algo muito simbólico, muito bonito e marcante nas imagens ali que a gente teve da capital Londres e de outras cidades do Reino Unido depois da confirmação da morte da rainha Elizabeth II. O Killing, como é que está a rotina da população para esses próximos dias? As pessoas estão sendo liberadas do trabalho, das escolas? Como é que isso funciona na prática, justamente para que elas consigam, de certa forma, poder participar de tudo que vai acontecer até a próxima segunda-feira, hein? Segunda-feira, dia 19, feriado nacional no Reino Unido. Escolas fechadas, o comércio também, para que todos possam assistir pela televisão o funeral da rainha. Nesses últimos dias, eu tenho percebido que durante a semana, muita gente aproveita o horário de almoço no trabalho, vai até o palácio, ou um pouco antes, ou até mesmo depois de começar o expediente, também aproveitam para ir lá prestar homenagens. Há muitos turistas, essa já é uma região bastante turística da cidade, encontrei pessoas das mais diferentes partes do mundo. Há gente também viajando de outras cidades aqui do Reino Unido para, principalmente, amanhã o cortejo e também ver de perto o caixão. E durante o final de semana, no sábado, foi o dia que eu vi mais cheio o centro de Londres, porque aí não há aula na escola, o pessoal não estava trabalhando e pôde ir até o Palácio de Buckingham. Tem bastante gente prestando homenagens, inclusive algumas floriculturas estão sem flores aqui em Londres, e há um pedido até curioso da coroa britânica para as pessoas não levarem mais ursinho de pelúcia e sanduíche de geleia. Eu explico por quê. No Jubileu de Platina, que aconteceu em junho, a rainha participou de uma esquete de humor junto com o ursinho Paddington, que é uma figura bastante conhecida aqui. E nessa esquete de humor, o ursinho e a rainha falaram sobre o gosto pelo sanduíche de geleia. E muita gente resolveu, então, levar isso como homenagem ao Palácio de Buckingham, que pede também para que as flores não tenham aquele plástico em volta, né? Querem tirar qualquer material que não seja fácil de reciclar, para deixar já mais fácil para as pessoas que acabam retirando as flores de lá e os objetos, porque isso é feito constantemente, porque o volume de flores, de velas e cartões é enorme. Então eles precisam ir retirando, movem para um outro local para que mais pessoas possam ir até o portão prestar homenagem. Tá certo, Killing. Obrigada pela sua participação. Você vai continuar aí acompanhando os próximos passos e entra com a gente e com outros veículos aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom trabalho para você. Valeu, até mais. Até mais. A gente continua com o professor Trevisan e com o Eduardo Castro. E eu queria aproveitar o professor para repercutir também a visita do rei Charles III. Hoje, enquanto os moradores de Edimburgo se despediam de Elizabeth e depois o corpo dela era levado aí para Londres, ele visitava Irlanda do Norte no momento de tensão política por lá, né? Lá que também tem um movimento separatista. Queria repercutir contigo essa visita. Essa visita talvez se constitua o segundo grande problema do rei Charles III. De vez em quando ainda escapa, levará algum tempo, né? Então, do rei Charles III. Por que isso, né? A Irlanda do Norte está se constituindo no segundo problema dele, ou talvez o primeiro, né? O maior drama na Irlanda do Norte é a questão do Brexit. E o rei sabe disso perfeitamente, né? Ele tem uma função de evitar um confronto maior. Ele está usando no que pode essa chegada
essa, entre duas aspas, lua de mel que ele terá como um rei novo, que são os primeiros meses, até a coroação é um entendido assim como um processo em que ele vai tomar pé da situação de Estado para prorrogar essa tensão. De que tensão nós estamos falando? Do que é que nós estamos falando? A Irlanda do Norte é território, faz parte do Reino Unido, mas a Irlanda divide o seu território, Irlanda do Sul, e desde os acordos da Sexta-feira Santa de 1998, terminou a guerra civil, uma autêntica guerra civil entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul mais católica, Irlanda do Norte mais protestante, mais anglicana, mais próxima, na verdade, anexada como uma parte do Reino Unido. Se você colocar de novo, de volta, a fronteira, volta à guerra civil. Ou seja, separe Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, que foi o que o acordo conseguiu unir. Se você não colocar a fronteira, a Irlanda do Norte perde a sua condição de estar dentro do Reino Unido, porque a Inglaterra, o cabeça desse Reino Unido, se separou pelo Brexit, se separou da União Europeia. É esta a situação de tensão. Essa situação está irresolvida. Essa situação não está solucionada, ela está num período, vamos dizer assim, emergencial, num período de acomodação. Os acordos não foram concluídos com a União Europeia sobre essa questão. Como fica a Irlanda do Norte? O rei, evidentemente, Charles, está aproveitando esse período para ultimar contatos e aproximação com os irlandeses do Norte. Um detalhe. As eleições do parlamento da Irlanda já sinalizaram que os não anexionistas, ou seja, aqueles que pretendem uma Irlanda do Norte separada, ganharam as eleições. Eles têm uma espécie de maioria no parlamento, da mesma forma que acontece no parlamento da Escócia. Fica a pergunta, que é o primeiro problema desse novo rei, né? United Kingdom, o Reino Unido, né? Será que vai permanecer unido com a Irlanda com esse problema e com a Escócia? Todo o velório, todo o funeral da rainha está sendo muito bem utilizado para toda essa legitimidade e para essa função política. Não foi por outro motivo que o rei hoje pela manhã escolheu visitar a Irlanda do Norte, fazer parte do cerimonial de homenagem, porque ele sabia perfeitamente que ele estava dando atenção total à Escócia, mas ele precisava também cuidar do segundo problema ou do primeiro, dependendo da referência que nós tivermos, para que ele resolva também, use esse cerimonial para encaminhar algum tipo de solução para essas duas questões. Professor, o senhor falou do segundo grande problema. O terceiro, a gente tem um palpite aqui no estúdio. Será que é a relação do rei Charles III com canetas? Porque ele teve uma certa frustração durante uma cerimônia de assinatura na Irlanda do Norte, justamente nessa agenda que a Andressa contava para a gente. Isso não passou despercebido. Olha aí a imagem na telinha dividida aqui no Band News TV, né? Não foi o primeiro episódio, né? Ele estava assinando um livro de visitas em um castelo perto de Belfast. E aí reagiu depois que essa caneta começou a vazar, se incomodou ali, porque pode ter sujado a mão com um pouquinho de tinta, acabou deixando a sala irritado. Será este o primeiro grande problema do novo rei da Inglaterra, hein, professor? Olha, excelente observação, né? Excelente observação. Ele terá tantos problemas para se adaptar à dura realidade dos protocolos. Cada caneta dessa depois vai para um determinado museu. Os ingleses são muito ciosos disso, né? E as canetas são todas incensadas e depois protegidas, e elas ganham um valor histórico e tudo mais, né? Mas, porém, canetas falham, né? Canetas acontecem problemas como esse, né? Que deixam, inclusive, as mãos sujas, né? É esse quadro que talvez a gente tenha que ter presente, que o terceiro problema será que o rei se adapta,
se adapte de fato, né, às questões que aparentemente são menores. Não são só as canetas. Ele terá que tomar decisões muito duras, bastante difíceis, sobre a que político receber e como receber. Ele terá que tomar decisões bastante duras sobre certos protocolos que ele vai manter ou mudar. Se ele mantiver os protocolos muito no estilo da Rainha Elizabeth, ele não se firma como um rei. Ele vai parecer sempre um período de transição até a chegada do príncipe William. Esse processo, nessas pequenas situações, ele vai aparecer. E tudo isso fará, sem dúvida nenhuma, né, a delícia dos tabloides ingleses. Com toda certeza, amanhã, nas manchetes dos tabloides, não estará todos os aparatos que cercam o episódio da caneta, sem dúvida, terá uma carga muito forte nos tabloides, porque é a chegada dos problemas bem reais e bem próximos do cotidiano do rei. Pois é, e a caneta vai ter um lugarzinho guardado ali no museu e todo mundo vai lembrar desse episódio de fato. Não tenha dúvida, cada um deles são especialmente ciosos. Essa caneta é do meu museu, eles estão guardados para aquela função. Isso na Inglaterra é sagrado e isso tem um papel muito importante. Será, curiosamente, a caneta, na verdade, representa uma espécie, entre duas aspas, Isabel, de um bom dia, majestade. A realidade é essa na sua vida, viu? Não é tão fácil quanto o senhor imaginou. Bem curioso. Professor, sempre é um prazer ter o senhor por aqui. A gente sabe que pode contar numa próxima aí com toda certeza. Até a próxima, então. Boa tarde. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Andressa. Até a próxima, sim. Até mais para vocês. Até logo. Eduardo Castro segue com a gente. Edu, suas últimas considerações por aqui antes do intervalo, rapidinho. Pois não, Isabel. O presidente dos Estados Unidos chega ao limite de assinar a assinatura dele com 3 canetas diferentes numa lei, justamente para fazer isso que o professor estava destacando, entregar as canetas depois para correligionários, museus, etc. Bom, estamos acompanhando o cortejo. State Hearse, cortejo de Estado. São 25 quilômetros, ele está numa avenida chamada A40, é como se fosse uma linha amarela no Rio de Janeiro, uma marginal, um rodoanel em São Paulo, e daqui a pouco vai chegar ao centro da cidade, porque está sendo escoltado por 3 batedores. Caso contrário, isso não aconteceria. Ele vai passando dentro de Londres por lugares muito conhecidos, como Lancaster Gate, vai passar pelo Marble Arch, vai atravessar o Hyde Park, ali no corner, onde as pessoas podem subir para reclamar de qualquer coisa, e depois chega ao palácio entrando pelo portão principal, Center Gate, Center Arch. O trajeto deverá levar mais cerca de 20 a 25 minutos. Então, depois da sabatina, a gente pode voltar com um pouquinho mais da chegada ao Palácio de Buckingham, Isabel e André. Tá certo, Edu. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tarde Band News. Uma boa tarde para você. Até mais.